CFO, analista de infraestrutura. Automatizar atualizações de software em data centers elimina completamente o risco de falhas. Certo ou errado? A questão aborda a operação de data centers, especificamente a automação de atualizações de software e o impacto disso na eliminação de riscos de falhas. O foco principal é avaliar o entendimento sobre a automação de processos em data centers e a percepção de que essa automação pode ou não eliminar completamente os riscos de falhas. O item afirma que a automação de atualizações de software em data centers elimina completamente o risco de falhas. Esta afirmação está incorreta, pois, embora a automação possa reduzir a probabilidade de erros humanos e aumentar a eficiência, ela não elimina completamente o risco de falhas. Problemas podem ocorrer devido a bugs no software, falhas de hardware ou outros fatores imprevistos. A automação de processos em data centers é uma prática comum para aumentar a eficiência e reduzir erros humanos. No entanto, a automação não é infalível e não pode garantir a eliminação total de riscos. Falhas podem ocorrer devido a diversos fatores, incluindo erros no próprio software automatizado, falhas de hardware ou condições imprevistas que não foram contempladas no processo de automação. A automação é uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência e reduzir a probabilidade de erros humanos, mas não é uma solução que elimina completamente todos os riscos. Em um ambiente complexo como um data center, é essencial ter medidas de contingência e monitoramento contínuo para lidar com possíveis falhas que possam ocorrer, mesmo em sistemas automatizados. Gabarito errado. Ano: 2025. Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Cebrasp. Prova: CESP-Cebrasp, TRF 6, Analista Judiciário, Área Análise de Sistemas de Informação. O processo de gerência de configuração objetiva garantir a integridade dos produtos de trabalho e disponibilizá-los aos envolvidos, sendo implementado no nível de maturidade e do MPS-BR. Certo ou errado? A questão aborda o processo de gerência de configuração no contexto do modelo de referência MR-MPS-SW, versão 2021, e sua implementação no nível de maturidade e do MPS-BR. O foco principal é verificar o conhecimento do candidato sobre a associação correta entre o processo de gerência de configuração e o nível de maturidade em que ele é implementado no modelo MPS-BR. O item afirma que o processo de gerência de configuração é implementado no nível de maturidade do MPS-BR. No entanto, de acordo com o guia MR-MPS-SW, o processo de gerência de configuração é, na verdade, implementado no nível de maturidade G. Portanto, a afirmação está incorreta. O modelo MPS-BR define diferentes níveis de maturidade, cada um com processos específicos a serem implementados. O processo de gerência de configuração é associado ao nível de maturidade G, e não ao nível E, como afirmado no item. De acordo com o guia MR-MPS-SW, versão 2021, o processo de gerência de configuração é implementado no nível de maturidade G do MPS-BR, que é um nível inicial de maturidade. O nível E, por sua vez, envolve processos mais avançados, como a gerência de projeto e a gerência de requisitos. Gabarito: errado. Ano: 2025. Banca: Instituto Quadrix. CFO: Analista de Desenvolvimento. Engenharia de software envolve uma abordagem sistemática para a concepção, o desenvolvimento, a manutenção e evolução de sistemas de software, utilizando métodos, ferramentas e processos para garantir a qualidade, a eficiência e a escalabilidade do produto. Certo ou errado? A questão aborda a definição e os objetivos da engenharia de software, destacando sua abordagem sistemática para garantir a qualidade, eficiência e escalabilidade dos sistemas de software. O foco principal é verificar se o item apresentado está de acordo com essa definição. O item afirma que a engenharia de software envolve uma abordagem sistemática para a concepção, desenvolvimento, manutenção e evolução de sistemas de software, utilizando métodos, ferramentas e processos para garantir a qualidade, eficiência e escalabilidade do produto. Esta afirmação está correta,
pois reflete a definição clássica de engenharia de software, que busca substituir a arte de programação por práticas mais estruturadas e previsíveis. A engenharia de software é uma disciplina que aplica princípios de engenharia ao desenvolvimento de software, com o objetivo de produzir sistemas de alta qualidade de forma eficiente e escalável. A engenharia de software é definida como a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software, isto é, a aplicação da engenharia ao software. Ela utiliza métodos, ferramentas e processos para garantir que o software seja desenvolvido de forma eficiente, com alta qualidade e que possa ser mantido e evoluído ao longo do tempo. Gabarito correto. Ano: 2025. Banca: Fundação Getúlio Vargas, FGV. CRN: Professor, área: Informática. A professora Gabriela, em um curso de formação continuada para professores de informática, utilizou um exemplo prático de desenvolvimento de um aplicativo educacional para explicar as etapas de um modelo de processo de software. Durante a aula, ela destacou a importância da análise de requisitos para evitar problemas no futuro, como a criação de funcionalidades desnecessárias ou incompatíveis com o público-alvo. Com base nos fundamentos da engenharia de software, o principal objetivo da análise de requisitos em um projeto de software educacional é a identificar e corrigir erros de correção antes da correção. B. Compreender as necessidades dos usuários e definir o que o sistema deve fazer. C. Garantir que o software seja entregue dentro do prazo, mesmo com funcionalidades reduzidas. D. Criar diagramas técnicos detalhados para orientar os desenvolvedores. E automatizar o processo de desenvolvimento com ferramentas específicas. A questão aborda a importância da análise de requisitos no desenvolvimento de software educacional, destacando seu papel em compreender as necessidades dos usuários e definir o que o sistema deve fazer. A análise de requisitos é uma etapa crucial na engenharia de software, pois garante que o produto final atenda às expectativas dos usuários e evite a implementação de funcionalidades desnecessárias. Item A. Errado. O item A sugere que o objetivo da análise de requisitos é identificar e corrigir erros antes da correção. A análise de requisitos foca em entender as necessidades dos usuários e não em corrigir erros de implementação. A análise de requisitos é uma fase inicial do desenvolvimento de software que visa coletar e definir as necessidades e expectativas dos usuários. De acordo com Somerville, 2011, a análise de requisitos é o processo de entender e documentar o que os usuários precisam do sistema. Item B. Correto. Pois descreve corretamente o principal objetivo da análise de requisitos, compreender as necessidades dos usuários e definir o que o sistema deve fazer. Esta etapa é essencial para garantir que o software atenda às expectativas dos usuários e seja funcionalmente adequado. A análise de requisitos é fundamental para o sucesso de um projeto de software, pois define o escopo e as funcionalidades que o sistema deve ter. Pressman, 2010, afirma que a análise de requisitos é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar as necessidades dos stakeholders. Item C. Errado. Pois relaciona a análise de requisitos com a entrega do software dentro do prazo, mesmo com funcionalidades reduzidas. A análise de requisitos não se concentra em prazos, mas sim em entender o que o sistema deve fazer. A análise de requisitos não está diretamente relacionada ao gerenciamento de prazos, mas sim à definição das funcionalidades do sistema. Segundo Somerville, 2011, a análise de requisitos é sobre entender o que os usuários precisam, não sobre cronogramas de entrega. Item D. Errado. Pois sugere que a análise de requisitos envolve a criação de diagramas técnicos detalhados. Embora diagramas possam ser usados, o foco principal é entender as necessidades dos usuários. A análise de requisitos pode incluir diagramas, mas seu objetivo principal é a coleta e definição de requisitos. De acordo com Pressman, 2010, a análise de requisitos é mais sobre comunicação com os stakeholders do que sobre documentação técnica. Item I. Errado, pois sugere que a análise de requisitos automatiza o processo de desenvolvimento. A análise de requisitos é uma atividade intelectual que envolve interação com os usuários, não automação. A análise de requisitos é um processo interativo e colaborativo, não automatizado.
Somerville, 2011, destaca que a análise de requisitos é sobre comunicação e entendimento, não sobre automação. Ano: 2024. Banca, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Sebrasp. Prova, CESP-Sebrasp, Itaipu Binacional, Analista de Sistemas, 2024. De acordo com o IFUG, International Function Point Users Group, assinale a opção que apresenta a sequência em que ocorrem as etapas do método de medição de tamanho funcional, FSM. A. Determinar escopo, obter documentação disponível, medir funções, calcular tamanho funcional e documentar. B. Obter documentação disponível, determinar escopo, medir funções, calcular tamanho funcional e documentar. C. Calcular tamanho funcional, obter documentação disponível, determinar escopo, medir funções e documentar. D. Medir funções, calcular tamanho funcional, obter documentação disponível, determinar escopo e documentar. E. Determinar escopo, medir funções, calcular tamanho funcional, obter documentação disponível e documentar. A questão aborda o método de medição de tamanho funcional, FSM, de acordo com o IFUG, International Function Point Users Group. O foco principal é identificar a sequência correta das etapas desse método. Para responder corretamente, o candidato precisa ter conhecimento sobre o assunto e entender a ordem lógica das etapas do processo de medição de tamanho funcional. Item A. Errado. A sequência apresentada começa com determinar escopo, o que é correto, mas em seguida sugere obter documentação disponível, o que deveria ser a primeira etapa do processo. A fundamentação para essa resposta é que, de acordo com o IFUG, o primeiro passo do processo de medição de tamanho funcional é obter a documentação disponível, para então determinar o escopo do projeto. Item B. Correto. A sequência apresentada está correta, começando com obter documentação disponível, seguido por determinar escopo, medir funções, calcular tamanho funcional e, finalmente, documentar. A fundamentação para essa resposta é que, de acordo com o IFUG, essa é a sequência correta das etapas do processo de medição de tamanho funcional. Item C. Errado. A sequência apresentada começa com calcular tamanho funcional, o que é incorreto, pois essa etapa deve ocorrer após medir funções. A fundamentação para essa resposta é que, de acordo com o IFUG, calcular tamanho funcional é uma etapa que ocorre após a medição das funções, e não antes. Item D. Errado. A sequência apresentada começa com medir funções, o que é incorreto, pois essa etapa deve ocorrer após determinar escopo e obter documentação disponível. A fundamentação para essa resposta é que, de acordo com o IFUG, medir funções é uma etapa que ocorre após a determinação do escopo e a obtenção da documentação disponível. Item E. Errado. A sequência apresentada começa com determinar escopo, o que é correto, mas em seguida sugere medir funções, o que deveria ocorrer após obter documentação disponível. A fundamentação para essa resposta é que, de acordo com o IFUG, medir funções é uma etapa que ocorre após a obtenção da documentação disponível e a determinação do escopo. Ano: 2024. Banca: Instituto AOCP. Prova: Instituto AOCP, UFS, Analista de Tecnologia da Informação. Considerando os requisitos funcionais e não funcionais, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer. Requisitos não funcionais estão relacionados à experiência do usuário. Requisitos funcionais podem ser testados diretamente. Requisitos não funcionais são sempre fáceis de medir. Requisitos funcionais e não funcionais são mutuamente exclusivos. A, V, V, F, V, F, B, F, V, F, V, F, C, F, 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 V, V, D, V, F, F, V, F. E, V, 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 F, F. A questão aborda a diferenciação entre requisitos funcionais e não funcionais em sistemas de informação, um tópico fundamental no desenvolvimento de software.
Requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas ou ações que o sistema deve ser capaz de executar, enquanto os requisitos não funcionais se referem a critérios gerais que afetam o sistema como um todo, incluindo desempenho, segurança, usabilidade, entre outros. A capacidade de distinguir entre esses dois tipos de requisitos é crucial para o sucesso do desenvolvimento de sistemas. Item I. Correto. A alternativa apresenta a sequência correta de afirmações sobre requisitos funcionais e não funcionais. Vamos analisar cada afirmação. Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, o que é verdadeiro. Eles especificam as funções que o sistema ou componente deve ser capaz de executar. Requisitos não funcionais estão relacionados à experiência do usuário, o que também é verdadeiro, pois incluem aspectos como usabilidade, desempenho e confiabilidade, que afetam diretamente a experiência do usuário. Requisitos funcionais podem ser testados diretamente, o que é verdadeiro, pois é possível verificar se o sistema executa as funções especificadas. Requisitos não funcionais são sempre fáceis de medir, o que é falso, pois muitas vezes eles envolvem aspectos subjetivos ou critérios que podem ser difíceis de quantificar precisamente. Requisitos funcionais e não funcionais são mutuamente exclusivos, o que é falso, pois ambos são necessários e complementares no desenvolvimento de sistemas. Portanto, a alternativa está de acordo com o gabarito da banca. Requisitos funcionais e não funcionais são conceitos fundamentais em engenharia de software, descritos em literaturas como Engenharia de Software, de Ian Somerville, que destaca a importância de ambos para o desenvolvimento de sistemas. A distinção entre eles é essencial para a especificação correta e o sucesso do projeto de software. Ano: 2024. Banca: Instituto AOCP. Prova: Instituto AOCP, UFS, Analista de Tecnologia da Informação. O Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe, UFS, decide iniciar um projeto de desenvolvimento de um novo sistema para gerenciamento acadêmico usando a metodologia ágil XP, Extreme Programming. O time de desenvolvimento é composto por programadores seniores e juniores. Eles enfrentam um dilema sobre como incorporar práticas de programação em pares e integração contínua efetivamente. Qual das alternativas a seguir seria a abordagem mais apropriada de acordo com os princípios XP? A. Incentivar que programadores juniores formem pares apenas entre si, para não retardar o progresso dos programadores seniores. B. Empregar uma abordagem de programação em pares misturando programadores seniores e juniores e aplicar integração contínua desde o início. C. Implementar integração contínua apenas nas fases finais do projeto para economizar tempo. D. Desconsiderar programação em pares e focar unicamente em revisões de código após a implementação. E. Limitar a programação em pares aos programadores seniores e deixar os juniores trabalharem de forma independente. A questão aborda a aplicação de práticas da metodologia ágil XP, Extreme Programming, em um projeto de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento acadêmico. O foco principal é a incorporação de práticas de programação em pares e integração contínua, considerando a composição do time de desenvolvimento com programadores seniores e juniores. Item A. Errado. A prática de programação em pares na metodologia XP visa a troca de conhecimento e a melhoria contínua das habilidades dos desenvolvedores. Incentivar que programadores juniores formem pares apenas entre si não está de acordo com os princípios de XP, pois limita a oportunidade de aprendizado e crescimento dos juniores ao não permitir que eles aprendam com a experiência dos seniores. A metodologia XP promove a formação de pares mistos para maximizar a troca de conhecimento e a qualidade do código. Extreme Programming Explained, Embrace Change, de Kent Beck, enfatiza a importância da programação em pares para a troca de conhecimento e a melhoria contínua das habilidades dos desenvolvedores. Item B. Correto. Empregar uma abordagem de programação em pares misturando programadores seniores e juniores e aplicar integração contínua desde o início está de acordo com os princípios de XP. A programação em pares permite a troca de conhecimento e a melhoria das habilidades dos desenvolvedores, enquanto a integração contínua ajuda a identificar e corrigir problemas rapidamente, garantindo a qualidade do software. A metodologia XP recomenda a programação em pares e a integração contínua como práticas essenciais para a entrega de software de alta qualidade.
Extreme Programming Explained, Embrace Change, de Kent Beck, destaca a importância da programação em pares e da integração contínua para a entrega de software de alta qualidade. Item C. Errado. Implementar integração contínua apenas nas fases finais do projeto não está de acordo com os princípios de XP. A integração contínua deve ser aplicada desde o início do projeto para garantir que o código seja constantemente testado e integrado, permitindo a identificação e correção de problemas o mais cedo possível. A integração contínua é uma prática central da metodologia XP e deve ser aplicada desde o início do projeto. Extreme Programming Explained, Embrace Change, de Kent Beck, enfatiza a importância da integração contínua desde o início do projeto para garantir a qualidade do software. Item D. Errado. Desconsiderar a programação em pares e focar unicamente em revisões de código após a implementação não está de acordo com os princípios de XP. A programação em pares é uma prática fundamental em XP que promove a colaboração, a troca de conhecimento e a melhoria contínua do código. A metodologia XP valoriza a programação em pares como uma prática essencial para a entrega de software de alta qualidade. Extreme Programming Explained, Embrace Change, de Kent Beck, destaca a importância da programação em pares para a entrega de software de alta qualidade. Item E. Errado. Limitar a programação em pares aos programadores seniores e deixar os juniores trabalharem de forma independente não está de acordo com os princípios de XP. A programação em pares deve envolver tanto seniores quanto juniores para promover a troca de conhecimento e a melhoria contínua das habilidades de todos os desenvolvedores. A metodologia XP promove a formação de pares mistos para maximizar a troca de conhecimento e a qualidade do código. Extreme Programming Explained, Embrace Change, de Kent Beck, enfatiza a importância da programação em pares para a troca de conhecimento e a melhoria contínua das habilidades dos desenvolvedores. Ano 2024. Banca: Instituto Verbena. TJ Acre: Analista Judiciário, Área: Analista de Projetos de TI. No ambiente de desenvolvimento e publicação de aplicações web, a orquestração de diversas tecnologias e protocolos é essencial para garantir não só a acessibilidade global, mas também a segurança, a escalabilidade e a gerenciabilidade dos sistemas. Considerando os componentes críticos como o Sistema de Nomes de Domínio, DNS, plataformas de hospedagem, painéis de controle como cPainel, protocolos de transferência de arquivo como FTP, e a configuração de stacks de tecnologia como LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, para ambientes de produção, qual conjunto de práticas representa a melhor abordagem para otimizar a publicação e manutenção de aplicações web robustas? A configuração de registros DNS AMX para garantir a resolução eficiente de nomes e a gestão adequada do correio eletrônico, aliada ao uso de SSH para transferências de arquivos seguras, superando o FTP em ambientes de produção. B. A dependência exclusiva em soluções de hospedagem compartilhada para redução de custos, minimizando a necessidade de gerenciamento direto de servidores e simplificando a implementação de aplicações PHP via cPainel. C. A utilização de FTP anônimo para todas as transferências de dados, priorizando a conveniência sobre a segurança, e a seleção de plataformas de hospedagem baseadas exclusivamente no custo. D. A implementação de práticas de DevOps para automatizar a configuração de ambientes LAMP, utilizando containers Docker para replicar ambientes de desenvolvimento em produção, dispensando a necessidade de cPainel e FTP. A questão aborda a importância da orquestração de tecnologias e protocolos no desenvolvimento e publicação de aplicações web, focando em aspectos como segurança, escalabilidade e gerenciabilidade. O enunciado menciona componentes críticos como DNS, plataformas de hospedagem, painéis de controle, protocolos de transferência de arquivo e stacks de tecnologia, pedindo ao candidato que escolha a melhor abordagem para otimizar a publicação e manutenção de aplicações web robustas. A resposta correta envolve conceitos de DevOps, uso de containers Docker, e automação de configurações, refletindo práticas modernas de desenvolvimento e operações. Item A. Errado. Este item sugere práticas importantes como a configuração de registros DNS AMX e o uso de SSH para transferências seguras, superando o FTP.
Embora estas práticas contribuam para a segurança e eficiência, a questão pede uma abordagem que também otimize a publicação e manutenção de aplicações web de forma mais abrangente, incluindo a automação e a replicação de ambientes, o que vai além das medidas sugeridas neste item. A configuração de registros DNS e o uso de SSH são práticas recomendadas para a segurança e eficiência na gestão de aplicações web, mas não abordam diretamente a automação e escalabilidade proporcionadas por práticas de DevOps e o uso de containers, como mencionado no gabarito. Item B. Errado. A dependência exclusiva em soluções de hospedagem compartilhada pode reduzir custos inicialmente, mas limita a escalabilidade, segurança e a capacidade de gerenciamento personalizado das aplicações. Além disso, a simplificação via cPanel não aborda a automação e replicação de ambientes de forma eficaz como práticas de DevOps e o uso de containers Docker. Soluções de hospedagem compartilhada e a implementação de aplicações via cPanel podem ser práticas iniciais viáveis, mas não representam a melhor abordagem para otimizar a publicação e manutenção de aplicações web robustas, especialmente quando comparadas com a automação e flexibilidade oferecidas por práticas de DevOps. Item C. Errado. Priorizar a conveniência do FTP anônimo sobre a segurança e selecionar plataformas de hospedagem baseadas exclusivamente no custo são práticas altamente desaconselháveis. Essas abordagens comprometem a segurança e a qualidade da infraestrutura de hospedagem, não estando alinhadas com as práticas modernas de desenvolvimento e operações que buscam otimizar a publicação e manutenção de aplicações web. O uso de FTP anônimo e a escolha de hospedagem baseada apenas em custo são contrários às melhores práticas de segurança e gerenciamento de aplicações web, não atendendo aos critérios de otimização, segurança e escalabilidade necessários para a manutenção de aplicações web robustas. Item D. Correto. A implementação de práticas de DevOps para automatizar a configuração de ambientes LAMP, utilizando containers Docker, representa uma abordagem moderna e eficaz para a publicação e manutenção de aplicações web. Esta abordagem dispensa a necessidade de ferramentas tradicionais como cPanel e FTP, favorecendo a replicação de ambientes e a automação de processos, o que está de acordo com o gabarito da banca. Práticas de DevOps e o uso de containers Docker são reconhecidos por sua capacidade de melhorar a eficiência, segurança e escalabilidade no desenvolvimento e operações de aplicações web. A automação de configurações e a replicação de ambientes de desenvolvimento em produção são essenciais para a otimização da publicação e manutenção de aplicações robustas.